Fala galerinha, beleza com vocês? Que saudade de bater um papo com vocês assim, olho no olho. É isso, olho na tela, tela no olho. Pessoal, hoje, mais uma vez aqui a bordo do Fuscão, indo trabalhar. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto bem importante. Um assunto que é crucial na hora da compra do seu Fusca. E é um assunto que vai evitar que você tenha algumas dores de cabeça, que é as dicas de como comprar um Fusca. Ou serve para carros antigos, mas o foco de hoje é no Fusca. Como comprar o Fusca? O que avaliar antes de comprar um Fusca? Então vamos lá, galerinha, bem tranquilo aqui, conversando com vocês. Então, a primeira dica que eu vou dar é você pesquisar antes qual é o ano do modelo do Fusca que você está indo visitar. Porque você vai visitar o Fusca, você vai conhecer aquele Fusca. Então, veja bem certinho o ano do Fusca que você vai comprar. Você viu num anúncio, entrou em contato com o dono, com o vendedor do carro e viu que o Fusca é do ano de 1972, um exemplo. Então, antes de você ir conhecer esse Fusca, se você já teve um Fusca 72, já teve um carro do ano que você vai pesquisar, que você vai visitar, pesquise antes. Mesmo que você já tenha uma experiência com o Fusca, pesquise antes na internet, coloque o ano do carro e veja as características daquele ano do modelo do Fusca. Porque olhando rapidamente, quem não conhece, todos os Fuscas parecem iguais, com algumas poucas diferenças. Todos os Fuscas são iguais, só o 94, os últimos que tinha a lanterna Fafá. Não, existem várias diferenças que fazem com que o preço do Fusca seja um preço atrativo, seja uma roubada ou não. Então coloque lá na internet as fotos e veja qual é a característica do Fusca. Por exemplo, o Fusca 72. O Fusca 72, ele tem os faróis olho de boi, olho de sapo, que é aquele farol saltadinho para fora na frente. Ele tem o para-choque liso na frente e atrás. A lanterna na traseira dele é aquela lanterna média, não aquela pequenininha da década de 50, né? Mas aqui no Brasil, na década de 60, ela é média, não tem a ré. O 72 já tem o branquinho da ré. E essa é uma outra característica. As entradas de ar no capô do motor, na tampa do motor, são duas, uma de cada lado. Então, nesses pequenos detalhes, vocês sabem a famosa orelhinha que tem depois do vidro traseiro do Fusca, que é uma entradinha de ar ali, só tem nos Fuscas depois de 73, que não pode ter no Fusca 72. Outra característica. No interior, pesquisa nas fotos como que é o interior do Fuscão 72. O Fuscão 72 tem o painel que imita madeira. Ele é um interior de luxo, tem banco de couro, por exemplo, né? Só que tem um agravante. Dentro de 72 existiram vários modelos de Fusca, o 1300 e o 1500. Então você tem que ver essa diferença. Sabendo disso, você vai visitar o carro, você já vai ter uma ideia do que está acontecendo. Por exemplo, você chega lá para visitar o carro, você vê, opa, essa lanterna é a lanterna do Fafá,
que é a lanterna grande do Fusca 84 e dos últimos Fuscas, do 94, 95, do 86 ali pra frente, os últimos Fuscas. Você vai olhar e já vai ver que alguma coisa está de errado. Ou foi trocada apenas a lanterna para parecer que o Fusca era mais novo. Eu já falei nos meus vídeos que antigamente acontecia isso. Eles trocavam a lanterna para o Fusca parecer que era mais novo. Hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia o original é o que vale mais. Então, ou a pessoa trocou as lanternas para fazer esse upgrade, esse facelift da época, para parecer que é mais novo, ou o carro foi batido, precisou trocar o paralama, e na época era muito mais barato o paralama do Fafá, achou um paralama do Fafá e colocou o paralama do Fafá. Pode acontecer essas duas opções, né? Por que foi trocado aquela lanterna. Outra coisa, você chega e vê, o farol não é o olho de sapo. Eu vi o vídeo do André, falou que o 72 tinha o olho de sapo, cheguei, não tinha o olho de sapo. E agora, o que eu vou fazer? Aí entra naquela mesma questão. Trocavam-se o farol para parecer mais novo. Mas e agora, André? O carro tá legal. Eu vou deixar de levar o carro só porque esse farol não é original? É uma grande escolha. É uma questão muito pessoal. O farol dá para reverter. O encaixe é um pouquinho diferente, mas dá para fazer. Tudo tem um custo, né? Um farol do Fusca 72 não é barato de achar, original. Então tem tudo isso que você tem que levar em consideração se você quer assumir a responsabilidade, já sabendo que você vai precisar mexer para voltar a deixar o seu carro original. Essas são algumas dicas que vale a pena você perder um tempo na internet pesquisando e já chegar com a mentalidade do Fusca original para tentar buscar as originalidades ou não. O segundo ponto que eu vou falar é o ponto, é aquele ponto que você olha pro Fusca e o teu coraçãozinho bate mais forte, sabe? O segundo ponto é: não se deixe levar pela emoção, porque você vai pesquisar o Fusca muitas das vezes é aquele Fuscão que você aprendeu a dirigir, é o ano daquele Fusca que teu pai teve, é a cor daquele Fusca que a tua avó tinha. Então a hora que você chegar para conhecer o Fusca, a emoção vai falar mais alto. Você vai falar: consegui achar a cor do azul do Fusca da minha avó. Esse carro está perfeito, eu vou levar. Então, pode ser um carro perfeito? Pode ser. Mas não deixe a emoção falar mais alto e não deixe de fazer essa avaliação que eu acabei de falar, se ele está condizente com o ano de fabricação. Outro ponto é aquele famoso ponto dos carros antigos, é os pontos de ferrugem. Então você precisa dar uma atenção no Fusca, pedir licença para o dono, dar uma olhada aonde junta mais água, mais pontos de ferrugem, que é na parte de baixo, que é nos cantinhos de porta, que é lá na frente, embaixo do step. Esses pontos podem aparecer ferrugem. Entra embaixo do carro, dá uma olhada no assoalho, tira os tapetes, olha embaixo do banco. Depois que tirou o tapete,
Dá uma olhada embaixo das pedaleiras se não tem pontos de ferrugem. Ah, é o que eu acabei de falar. O carro tá legal, mas tem uns pontos de ferrugem no assoalho. Tem um buraco no assoalho. Devo comprar o carro assim mesmo? Se você assumiu o risco de precisar levar em uma funilaria, que não é barato, que não é rápido para trocar um assoalho, tudo vai depender do estado geral do carro, se for apenas um assoalho, se você está disposto a gastar tempo e dinheiro, se é realmente aquele carro que você quer investir. Então tem tudo isso que você tem que colocar na balança. Ah, o motor. Outro ponto agora. Vamos abrir a tampa do motor e vamos olhar o motor. Não é tão fácil assim de você saber se o motor do Fusca está redondo. Ah, eu vou precisar de um perito em motor de Fusca, porque o motor do Fusca não tem como você chegar com um plug e fazer um checklist da parte eletrônica do Fusca, né, como nos carros modernos. Então é no ouvido, para você ver se ele não está batendo. Então, na parte do motor, se você não tem experiência em motor de Fusca, o ideal é você levar em um mecânico de confiança, entendeu? Dá uma gorjeta pro mecânico, ou se for teu amigo, leva lá para ele dar uma escutada, ou leva ele junto para não perder viagem. Mas no estado geral, o motor do Fusca é um motor seco. Você vai olhar nos carburadores se não está vazando gasolina, se já vazou gasolina. Ah, mas e se estiver vazando? Não é difícil de arrumar, entendeu? É uma junta do carburador. Ah, mas na pior das hipóteses vai ter que trocar o carburador, se for somente esse o ponto que eu tô falando. Ah, tem alguns pontos vazando óleo aqui. O motor do Fusca, por imperícia, por falta de manutenção, pode vazar um pouco de óleo. E, infelizmente ele acontece de vazar um pouco de óleo. Isso também não é um ponto muito agravante. O ideal não é que vaze óleo, mas infelizmente a maioria dos Fuscas vazam óleo. Ah, mas por onde que vaza esse óleo? Ah, lá por cima, lá tá vindo lá de cima esse vazamento. Então não é normal. Ah, tá vazando ali no parafuso que esgota o óleo. Ah, é mais fácil de arrumar. Então tem tudo isso. O pessoal fala-se muito de verificar a folga da polia do virabrequim. Também dá para você saber disso. Mas existe um equilíbrio, né? A polia não pode estar totalmente presa, senão está calçado o motor. E não pode estar com uma folga muito grande. Essa é um ponto também que você pode levar em consideração. E dê uma olhada no estado geral do motor. Pega uma foto, já falei. Pega uma foto do como é o motor original do Fusca, que você vai ver. Ah, o original do meu Fusca é 2 carburadores, do ano que eu tô vendo. E por que nesse só tem um? E vice-versa, né? Eles sempre fazem o upgrade do motor de uma carburação para 2. Se for isso, é um ponto positivo, né? Vai aumentar a potência. Mas ao contrário, não. Eles não vão tirar uma dupla carburação e colocar uma simples. É difícil, mas acontece. Por quê? Pela economia de combustível e às vezes pelo valor, né? O motor estragou, por exemplo, era um motor 1600, estragou na época, a pessoa não tinha dinheiro para comprar o 1600, colocou o 1300. Isso acontece também. E dá uma olhada no estado geral do carro. O carro vai ter pontos de marca do tempo, né? O Fusquinha aí vai ter 50 anos.
Então, só se o Fusca ficou guardado na garagem todo esse tempo para estar perfeito, não ter nenhuma marca. Então, dá uma olhada no estado geral do carro e dá uma conferida antes também no valor médio do carro, do ano do carro que você está vendo. Porque vai existir Fusca de... Existe Fusca de R$2.000 a R$100.000. Então, por exemplo, você vai ver um Fuscão 72, a média de preço dele tá R$15.000. Você tem esse dinheiro para comprar? Você vai na média de valor. Ah, mas eu vi um Fuscão aqui 72 que eu quero comprar, tá 10 mil, tá 8 mil. Ah, mas por que ele tá 8 mil? Alguma coisa de errado tem, né? Então você vai chegar e vai fazer aquele checklist. Às vezes tem que trocar todo o assoalho, o interior dele não tá original. Então você vai precisar gastar tempo e dinheiro para deixar ele do jeitinho que você quer. E achei um de 20, vou ver o de 20. Às vezes o de 20 está completamente original e a pessoa acha que vale aquele valor e para ela pode valer, né? Então tem tudo isso para se analisar. Não, como eu falei, não vá apenas pela emoção, né? Vá pela razão. E aquela conferida básica também na parte elétrica, né? Se você, geralmente quem vai ver um carro antigo vai em dois, né? Leva o pai, leva um amigo, faz aquela testada básica, liga o farol, liga o pisca, né? Se não funcionar um deles, também é uma coisa relativamente fácil de arrumar. Mas se não funcionar nada, aí acende um alerta que alguma coisa da parte elétrica está errada. Você vai dar uma volta com o Fusca? Se você está realmente com interesse em comprar um Fusca, conversa com o dono. Olha, eu tenho interesse em comprar o Fusca, eu gostaria de dar uma volta. Você vai junto comigo dar uma volta. Aí você combina com o vendedor, né? E vai dar uma volta com o Fusca. Nem sempre os donos de Fusca gostam que outra pessoa dirige, né? Mas se a pessoa está querendo vender o Fusca, ela tem que se colocar à disposição também de colocar o seu carro para a pessoa dirigir, né? Mas enfim, uma coisa importante é, se você vai dar uma volta com o Fusca, ou você já viu uma vez o Fusca, eu gostei, eu vou ver pela segunda vez. Se você vai ver pela segunda vez, é porque a chance de você levar ele para casa é muito grande. E isso o vendedor também vai levar em consideração, né? Você já veio uma vez, está aí na segunda vez. É porque você realmente tem interesse, não está só fazendo o vendedor perder tempo. Já peça, seja claro com o vendedor do carro. Fale, eu quero dar uma volta com o Fusca, mas eu quero ligar ele com o motor frio. Isso é bem importante. Quando tiver com o motor frio, vai com o teu amigo, peça para ele olhar lá atrás no escape. A hora que você dá a primeira partida, veja se não sai muita fumaça lá atrás. Mas que tipo de fumaça? Fumaça branca, fumaça muito preta. Mas a maioria é fumaça branca, né? Porque pode estar queimando óleo. Dá uma olhada nisso. Os carros carburados, o caso do Fusca, você não vai ligar ele e sair acelerando já, né? Mas ele tem que pegar fácil. Num dia, uma temperatura normal, ele tem que pegar fácil. Então você dá uma aceleradinha antes, duas talvez, e o carro tem que pegar
a primeira, na segunda, você dá uma aceleradinha ali e o carro tem que se manter ligado. Tem todos esses pontos, né? Às vezes o carro está lá parado há 10 anos. Então tem variações, situações diferentes que podem acontecer. Então esse carro talvez parado há 10 anos não funcione. Então já é outro valor, né? Você tem que levar em consideração que pode ter travado o motor. Isso é um outro vídeo, assunto para um outro vídeo. Então, estou falando no caso do carro estar funcionando para você dar uma volta. Ah, funcionou? Vai dar uma volta. Veja o estado geral do carro. Não existe um ponto que você possa condenar o Fusca e somente um ponto que vai fazer você fazer uma compra garantida. É o conjunto. Anda com ele, acelera ele, veja se o motor do Fusca não tem muita potência, mas veja se o motor está respondendo dentro da proposta que o Fusca tem, né? Veja se está evoluindo, né? Se o motor está com aquela potência que originalmente o Fusca tem. Ah, confere os freios, tá freando. Às vezes o Fusca lá parado não vai estar freando perfeitamente, mas veja se o freio está em cima, se tem pressão no pedal. São essas coisas, essas pequenas coisas que você pode evitar uma dor de cabeça, né? Então é o conjunto da obra, é o conjunto inteiro que você tem que ver e analisar, ver se vale a pena. Você já conhece Fusca, você já sabe as características do Fusca, né? Falar um pouco da direção do Fusca, ela tem uma pequena folga. A minha, eu ajustei recentemente, ó. Tem pouquinha folga. Ah, mas o Fusca que eu comprei tem uma folgona grande. Ah, mas isso é fácil de resolver. Pode ajustar. Ah, não resolveu. É para trocar o embuchamento. Não é muito caro, mas isso não é somente esse ponto, né? Dá uma olhada também na qualidade do painel do Fusca, né? O Fusca, se ficou no sol, ele vai ter algum detalhezinho. Só não pode ser completamente diferente do ano. O Fusca tem os bancos originais. Eu coloquei uma capa aqui, mas ele é original, que é o banco baixo, tá vendo? Todos os bancos baixos. Todos os Fuscas da década de 60, 70 e de 80 tem bancos baixos. Se eu não me engano, somente na década de 90 saíram Fuscas com o banco do Gol, aquele banco mais alto. Então a padronagem do banco é baixo, é um banco que é de época. Não é tão barato assim para você trocar o banco se, por exemplo, tiver com o banco de outro carro, né? Que existe bastante. Eu particularmente gosto desse banco original. Ele tem as molas, ele é confortável. Eu acho confortável. Tem gente que não gosta, quer colocar o banco de outro carro. A gente coloca o banco do Monza, banco do Ford Ka, banco do Fiat 500, banco do Focus, tanto faz. Vai ficar desconfortável? Não, vai ficar confortável, mas é diferente. É um banco que fica mais alto, você fica, né? Não é o original do Fusca, não é que fica ruim, é que vai ficar completamente diferente. Isso às vezes é difícil para vender, Essas modificações são muito particulares porque você faz uma modificação, gasta dinheiro, que não é barato você comprar um jogo inteiro de bancos novos, fazer a adaptação, a instalação, e para você ficou perfeito, mas para o próximo comprador ele não vai gostar, ou vai, entendeu? Não tem como saber disso. Mas na maioria das vezes as pessoas não gostam, as pessoas gostam da originalidade. Então esse é um outro ponto que você tem que levar em consideração na hora que você for comprar. O carro está 100% original, ele vai ser mais caro. O meu carro está com bastante acessório, ele está caro porque tem bastante acessório. Mas que acessório que é? São acessórios de época.
Ah, André, você falou do banco. Existem bancos baixos com encosto de cabeça adaptado. Eu vi uma vez aqui. Existe. Na década de 70 vendiam-se esse encosto de cabeça. Teve uma lei lá que todo carro precisava ter encosto de cabeça, mas eram os carros fabricados a partir daquela lei, e tornou-se uma polêmica na década de 70 que precisava ter, e vendia-se o kit, era bem legal. Então são kits de época, acessórios de época agregam valor para o seu carro. Agora, se não for aquele acessório de época, não vai agregar, não vai fazer com que o teu carro seja mais caro, porque tem um acessório que não seja de época. Tudo isso você tem que dar uma pesquisada antes, como eu falei. E um detalhe também muito importante que não pode esquecer, não só no carro antigo, é você conferir a documentação do carro. Confere, faz aquela primeira visita. Gostei do carro. Converse com o vendedor, me manda uma cópia do documento que eu quero conferir no Detran. Você tem acesso ao site do Detran? Não tenho. Vai em um despachante de confiança, entendeu? Converse, fale, olha, eu não tenho acesso, eu não consigo, eu não sei mexer no site do Detran. Quanto que você me cobra para você fazer uma pesquisa aqui, ver se esse carro não é roubado, ver se a documentação está em dia? Por exemplo, o despachante vai te cobrar uma gorjeta, né? Entendeu? Isso vale a pena? Vale a pena. Tudo vale a pena se é aquele carro que você quer. Não vai fazer isso para todos os carros. Eu vou ver, já vou pesquisar. Então essas são as dicas para evitar dor de cabeça. Pessoal, gostou do vídeo? Deixa o seu joinha, me segue para não perder nenhum conteúdo. Eu vou trazendo sempre assuntos relevantes para Fuscas, para carros antigos. Manda esse vídeo para quem gosta. Se você gosta também, manda esse vídeo no seu grupo. Para quem está comprando aqui de Fusca, manda esse vídeo. Valeu, galera, aquele abraço!